Boa noite a todos, que a paz de Deus, de Jesus e desses bons espíritos que esteja com cada um de nós, no lar de cada pessoa que está me ouvindo. E quem desejar, coloque um copo com água perto, porque nesse momento a espiritualidade nos ajuda. Então, vamos, quem desejar, coloque esse copo com água perto. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês pela oportunidade de aprendizado. Agradeço muito mesmo a cada um de vocês. Às vezes nós falamos, nossa, me sinto tão sozinho ou sozinha. Será que realmente nós estamos sozinhos? Vamos ver materialmente. Ninguém está sozinho. Uma criança já nasce, né, com a mãe, com o pai, a maioria, né, com o pai perto, médicos, enfermeiras, enfermeiro. Então, já não estamos sozinhos, nós já estamos recebendo ajuda. Espiritualmente, será que nós estamos sozinhos também? Paulo, ele dizia que nós sempre estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Essas testemunhas nós não vemos, mas podem ser testemunhas do bem, pro bem ou pro mal, do bem ou do mal. E ninguém vem a este mundo sozinho. Ah, mas nossa, vou reencarnar, que dificuldade. Não, nós temos a companhia dos espíritos protetores, igual o Ismael é o protetor do planeta Terra. São Sebastião aqui é o protetor de Paraíso. Eu achei interessante, eu ouvi outro dia, que geralmente os protetores, os santos protetores, que as pessoas elegem como os protetores da cidade, eles realmente, protegem a cidade. Eu achei interessante isso. Nós temos também, olha como que nós não estamos sozinhos, nós temos também a proteção de espíritos evoluídos, de espíritos familiares, de espíritos simpáticos, que são aqueles que nós atraímos através dos nossos gostos, dos nossos sentimentos. Nós atraímos tanto para o bem quanto para o mal, né? E temos também, o que nós iremos falar com vocês, o nosso anjo da guarda, que é também chamado de anjo guardião, de protetor espiritual, de guia espiritual, de mentor. Mas o importante é que essa pessoa, ela vem antes, quando nós vamos reencarnar aqui na Terra, ela aceita a incumbência de ficar conosco a encarnação inteira. Olha que interessante, de nos acompanhar. Nossa, quando eu fui preparar aqui para falar com vocês, eu vi a imperfeição minha, que eu estou longe do meu anjo. Eu preciso chegar mais perto, eu percebi isso. Será que sou só eu? Então, vamos pensar numa pessoa que vocês gostam muito, e essa pessoa gosta muito de vocês. E esta pessoa te ajuda muito. Nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, é uma pessoa muito mais evoluída. E ele está conosco o tempo todo. Será que nós entendemos a dimensão disso?
espírito protetor que está conosco o tempo todo, né? A pergunta 490 do Livro dos Espíritos é a seguinte: o que se deve entender por anjo guardião? Então, o que é a resposta? O espírito protetor de uma ordem mais elevada que nós e que aceitou a incumbência de cuidar de nós antes de reencarnarmos. Olha que coisa boa! Que interessante, nós não estamos sozinhos. E aí já vem a pergunta 491, que diz: o que ele faz? O que faz? Qual a missão dele? O que ele faz? O nosso anjo guardião, esse espírito protetor. Então, qual que é a resposta? O espírito protetor não, me desculpa que eu errei aqui. Então, qual a missão do nosso anjo guardião, né? Do nosso espírito protetor? Qual que é a missão? O que ele faz? A missão dele é como se fosse a de um pai com relação aos seus filhos. Um pai sempre tenta guiar o protegido na senda do bem. E os pais, nossos pais, têm qualidades e defeitos. E nosso anjo guardião, um espírito muito mais evoluído que nós. Eles vêm nos auxiliar com seus conselhos, vêm nos consolar as nossas aflições, vêm nos encorajar nas provas da vida. Às vezes nós recebemos tantos conselhos, tantos consolos, tanto encorajamento, e nós não temos ideia que está vindo dele, porque às vezes ele utiliza pessoas que estão perto de nós para fazer isso. E às vezes quando fala em anjo, a gente pensa um anjo com asas, mas não é assim. É uma pessoa como nós. Por que o pessoal idealiza um anjo com asa? Que a pessoa com asa, ela vai onde quer. Ela tem uma locomoção mais fácil. Então foi isso que o pessoal resolveu denominar, né? Colocar assim gravuras de anjo protegendo crianças, né? Com anjo com asa. Qual que é o nome do nosso anjo da guarda? O nome dele pouco importa. Por quê? Ele nos ajuda sem esperar nada em troca. Só ele fica muito feliz quando nós seguimos seus conselhos. Porque quando nós estamos seguindo seus conselhos, nós estamos na estrada do bem. Então, ele não exige nada em troca. Então, às vezes tem gente que fala assim: eu vou acender uma vela para o meu anjo guardião. Ele não precisa de vela. Ele já é uma pessoa iluminada. Às vezes, muitos de nós que às vezes precisamos daquela vela de parafina, algumas pessoas precisam da vela de parafina para se conectar mais com a espiritualidade, mais com o anjo guardião. Mas não tem importância, se a pessoa está necessitando, ela está usando a vela de parafina, e ela está conectando, tudo bem, um dia ela vai precisar mais, né? Um dia ela já vai dispensar essa muleta, né? Nosso anjo de guarda, ele foi criado simples e ignorante como nós, só que ele evoluiu mais rápido que nós. Na escala de espíritos, nós temos os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Nós estamos na escala dos imperfeitos. E o nosso anjo guardião já está mais avançado que nós. Ele está na escala de espíritos bons. Mas ele ainda não é um espírito puro. Porque se ele fosse um espírito puro, aí que a gente não ia entender mesmo os seus conselhos.
Aí que a gente não ia conectar com ele mesmo. Então, olha como que Deus faz as coisas direitinho. Ele é um espírito bom, que tem mais bem do que mal. Qual o papel do nosso anjo guardião? O papel do nosso anjo guardião é nos orientar, nos inspirar, nos consolar e nos sustentar nas provas da vida. Ele faz tudo isso, mas tem uma coisa muito interessante, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Como que o nosso anjo guardião nos ajuda? Ele nos ajuda de uma maneira oculta, porque nós precisamos progredir pelo nosso livre-arbítrio. Então, ele nos ajuda através da nossa consciência e de pessoas que estão ao nosso redor. Vamos pensar um pai e uma mãe. Ele pode orientar o filho, mas ele não vai estar lá para fazer a prova pelo filho. Ele orienta, eles orientam, eles ajudam, mas eles não realizam a prova pelos filhos. Nosso anjo guardião também. Esse espírito protetor, ele nos ajuda, mas se nós vamos seguir ou não os conselhos dele, isso aí é conosco, né? Tem uma história muito interessante sobre o anjo guardião, que na espiritualidade, uma mulher ia reencarnar. Então, o que ela fez? Aí ela falou assim, e apresentaram a pessoa que seria o anjo guardião, esse espírito protetor dela. Aí ela falou para o espírito protetor assim, ó, só que eu quero te pedir uma coisa. Quando for chegando na época que eu for desencarnar, eu quero aproveitar, eu quero fazer bastante coisa boa. Eu quero te pedir uma coisa. Será que você podia me dar um sinal quando estiver chegando a minha hora? Que eu quero aproveitar bem esse tempo. Tá, você quer isso? Quero. Então tá, pode deixar que eu vou te dar esse toque. Aí, quando vê, essa senhora desencarna. Ela desencarnou com uma bagagem espiritual pequena. Aí, quando ela desencarnou, ela viu esse espírito protetor, ficou com ela a vida inteira. Ela lembrou que ela tinha pedido para ele dar um toque para ela quando estivesse chegando o momento dela desencarnar. Então, o que ela fez? Ela pegou e falou para o anjo dela assim, olha, mas o que é isso? Eu te pedi tanto para você me dar um toque e você não me deu toque nenhum. Eu não aproveitei meu tempo. Aí ele falou, não, eu te dei o toque sim. Eu te dei 3 toques. Mas como? Você não me deu. Ele falou assim, você se lembra quando um dia você pegou algo para ler e você não conseguiu ler? Você foi esticando o braço e você falou, nossa, minha vista tá ruim, não estou enxergando bem. Falou assim, aquele dia era um aviso que eu estava te dando, que os tempos estavam chegando. Aí ela falou, nossa, mas eu não entendi. Aí falou assim, o que você fez? Ela falou assim, quando eu pensei isso, eu fui lá e comprei um óculos. Aí ela falou, nossa, eu cuidei da matéria, cuidei só da matéria. Eu não vi que era toque. Falou assim, mas foi só esse toque que você me deu? Eu falei, não, dei mais 2. Mas o que foi os outros? Aí ele diz para ela, você se lembra quando você olhou no espelho, você admirou, olhou e viu que você estava com um monte de rugas?
que você já não tinha a mesma pele, a sua pele não tinha o mesmo vício de antigamente, você ficou observando as suas rugas. Era eu, nesse momento, eu estava te inspirando, você procurar tentar fazer alguma coisa. E o que você fez? Ele perguntou para ela. Ela falou assim, eu não entendi. Aí ela falou assim, eu fui lá e fiz uma plástica. Falou, então, era meu comunicado com você. Aí ela falou assim, mas teve mais um comunicado que você... Ele falou, teve. Falou assim, qual que é? Aí pegou e falou assim, você se lembra do dia que você sentiu tontura, você não sentiu bem? Lembro. Então, o que você fez? Aí, quando você sentiu tontura, mal-estar, era eu que você pensou o seguinte, nossa, eu não sou mais a mesma pessoa. Isso que eu fazia, que para mim era coisa simples, agora eu não consigo mais. Aí falou assim, o que você fez? Você procurou a parte espiritual? Ela falou, não, eu procurei uma atividade física, apenas uma atividade física. Ele falou, então, eu te dei os toques, você não entendeu. Então, muitas vezes, o nosso anjo guardião, que muitos chamam de espírito protetor. Eu estou falando mais anjo guardião porque geralmente o que o pessoal fala mais, mas é o nosso espírito protetor, né? O importante é que a gente nós entendermos que nós estamos protegidos, né? Então, ele sempre respeita, então é igual essa senhora. Será que essa história só acontece com ela? Ele intuiu e ela não entendeu o recado. Então, o que ele fez? Ele respeitou o livre-arbítrio dela. E assim também acontece conosco. Ele nos inspira, mas nem sempre nós conseguimos captar o que ele está falando. Ou então, nós não queremos fazer o que ele está falando. Então, ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. E ele sabe que a nossa existência é um processo, um aprendizado. Quando nós vamos no médico na Terra, o médico vai pedir exames, ele vai analisar os exames, ele vai nos orientar sobre a doença que nós estamos tendo e vai nos receitar remédios. Então, eu vou seguir as prescrições médicas e tomar os medicamentos se eu quiser. Assim também é o anjo da guarda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai nos orientar, ele vai nos guiar, vai nos auxiliar com seus conselhos, vai nos consolar nos momentos de aflições, vai nos encorajar nas provas da nossa vida. Mas vai acontecer o quê? Nós vamos seguir os conselhos dele se nós quisermos, né? E às vezes, para nos tornar pessoas melhores, às vezes ele nos permite sofrer, nos permite chorar. Por quê? É para o nosso bem. Mas nem sempre nós entendemos isso. Então, nem sempre nós aceitamos as sugestões dele. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E ele vai fazer de tudo para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, o que nós podemos fazer para ouvir mais esse anjo da guarda? Aprendendo a fazer silêncio interno. Nós estamos acostumados com o barulho do tumulto, que os orientais chamam de macaco louco, fica pulando de galho em galho, né? A mente vai para lá, para cá. Isso vai dificultar nosso contato com o nosso anjo guardião. Então,
nós pensamos em várias coisas ao mesmo tempo, e isso vai perturbar a nossa concentração e a nossa captação das ideias do nosso anjo guardião. Então, nós precisamos nos acalmar interiormente. E o que pode nos ajudar para que possamos nos acalmar mais interiormente? A oração. A oração é muito bom. A oração, quando nós oramos, Ele nos ajuda, Ele leva as nossas orações até a espiritualidade. Às vezes nós ficamos procurando orientação de pessoas, de algum guru aqui da Terra, esquecemos que nós temos uma pessoa boa perto de nós o tempo todo, né? Então a oração é muito boa. Boas leituras, uma leitura que muda o nosso padrão vibratório, nós ficamos mais calmos, tranquilos, né? Outra coisa também que nos ajuda a conectar com o nosso anjo guardião é o contato com a natureza. É tão bonito, né, observar as coisas que Deus criou, as plantas, os animais, os minerais, o homem. Isso daí é muito bom. A meditação também nos ajuda muito a nós domarmos essa inquietude interior. Fazer caridade também nos ajuda a conectarmos com o nosso anjo guardião. Ouvir uma boa música, uma música tranquila que nos acalma. Frequentar uma religião também ajuda muito, a religião ajuda demais. Fazer o culto cristão no lar, fazer uma caminhada, tudo isso nos ajuda a conectarmos com Ele. Então, vamos ter sempre em mente que nós nunca estamos sozinhos e que esse nosso amigo espiritual, que Ele nos aceita, o nosso grau evolutivo. Ele sempre espera que nós melhoremos. Ele tem paciência conosco. Ele nos ama. Ele nos sabe das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Vamos adquirir o hábito de conversar com esse amigo espiritual, com esse anjo guardião, nas nossas indecisões, que às vezes nós estamos com alguma dificuldade, nós dormimos, no outro dia a gente, nossa, eu tive essa ideia, olha, vou colocar isso em prática e vai dar certo, e dá mesmo. Como que eu não pensei nisso antes? Olha quantas vezes é a orientação dele. Então, vamos adquirir esse hábito e ter sempre em mente que que nunca estamos sós, que nós temos um amigo espiritual, né, que é esse anjo guardião, esse espírito protetor, que sempre está cuidando de nós. Que a paz de Deus, de Jesus, desses mentores espirituais, continue com cada um de vocês que estão me ouvindo, que possa abençoar o lar de vocês, que possa abençoar as águas da sua casa, que Jesus e nosso anjo guardião possa nos proteger a cada um de nós, encarnados e desencarnados.